Olá, pessoal! Eu sou a professora Ellen, do Colégio Tiradentes, de Vilhena, Rondônia. A aula de hoje será sobre figuras de linguagem. Figuras de linguagem são recursos artísticos, recursos de linguagem utilizados para dar maior significado àquilo que a gente pretende dizer. As figuras de linguagem são amplamente utilizadas na nossa linguagem, seja ela na linguagem cotidiana, na linguagem jornalística e na linguagem artística. Agora, nós vamos aprender algumas dessas figuras de linguagem, porque são muitas, então vamos estudar as principais. Bem, pessoal, então, falando sobre as figuras de linguagem, como vocês sabem, nós temos várias delas, né? Então, nós sabemos da sua importância, como foi dito inicialmente, para valorizar a questão da nossa expressividade, tornar a nossa fala ou os nossos textos mais significativos. Por isso que elas são tão importantes. Então, pessoal, uma dica é que vocês tentem aprender as figuras de linguagem utilizando apenas uma palavrinha, numa questão de associação, porque como são muitas figuras, se vocês tentarem memorizar uma palavrinha para cada uma delas, se torna bem mais fácil. Então, olha lá, vamos começar com as figuras de linguagem relacionadas ao som. Nós temos, então, a sinestesia. A sinestesia tem por objetivo apresentar a fusão das impressões sensoriais dentro de uma frase. Então, quais são os nossos 5 sentidos? Visão, olfato, paladar, audição e tato. Então, nós temos a sinestesia todas as vezes que a gente tiver uma frase que funde 2 ou mais impressões sensoriais. Então, olha o exemplo. Ela tinha um doce perfume. Então, observe que doce a gente percebe por meio do paladar e o perfume por meio do olfato. Vozes veladas, veludosas vozes. Então, observe que aqui nós temos a questão da fusão do veludo, que nós percebemos por meio do tato, e das vozes que nós percebemos por meio da audição, certo? Então, sinestesia, fusão de impressão sensorial, tá? A assonância, que também é relativa ao som, é a repetição de vogais dentro do texto, certo? Então, nós temos vozes veladas, veludosas, vozes. Olha lá o exemplo, pessoal. Ó, há várias repetições da vogal O, tá? Dentro do texto. Várias vezes a repetição da vogal A dentro do texto para dar sonoridade. E a aliteração, pessoal, é a repetição de consoantes, tá? Então, observem que no mesmo exemplo de sinestesia, nós temos sinestesia, aliteração e assonância, mostrando que uma mesma frase pode contemplar várias figuras de linguagem. Então, aliteração, repetição de consoantes. Olha lá, vozes, veladas, veludosas, vozes. Ó, V, V, V. S, 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 que dá a noção de sonoridade. Aí, nós vamos para uma das mais importantes figuras de linguagem, que é a metáfora e a comparação. Certo, pessoal? São diferentes, mas a gente tem que observar bem atentamente qual é a diferença delas para não confundir. Então, metáfora é o mesmo que comparação, mas é sempre uma comparação utilizando obrigatoriamente o verbo de ligação, o verbo ser, tá, pessoal? Então, acontece todas as vezes que nós fazemos uma comparação utilizando o verbo ser. Então, quando eu digo você é meu sol, tá? É o trecho de uma música de uma banda chamada Ira. Nós temos então uma metáfora porque eu fiz uma comparação, tá? Utilizando o verbo ser. Olha lá, os dias foram noites, então foram do verbo ser, tá? Então também é uma metáfora comparando dias com noites, tá? E elas são cobras. Observe então que eu estou fazendo a comparação delas com cobras utilizando o verbo de ligação, o verbo são, tá? Que é um verbo de ligação. Bem, pessoal, então, em relação às metáforas complexas, é importante que vocês saibam que elas existem também, e aí, nesse caso, elas não vão precisar da utilização do verbo ser.
Então, eu tenho um exemplo aqui dessa propaganda publicitária que diz assim: para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Então, aqui nós temos uma metáfora, tá, pessoal? Então, denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Então, uma propaganda contra a exploração sexual infantil. Tem uma metáfora. E aí, eu trouxe essa questão para a gente analisar essa questão aqui do Enem, tá? O Enem, ele não vai cobrar de vocês que vocês saibam responder o conceito de uma figura de linguagem. Na maioria das vezes, ele vai dizer qual é a figura de linguagem, ele vai querer que você faça uma interpretação maior a respeito disso. Então, observem que os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para. Então, viram que ele falou que a questão fala que a figura de linguagem é a metáfora? Tá? Então, para você analisar. Então, vocês acham que essa propaganda foi utilizada para informar as crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la? Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia? Será que o abuso sexual só acontece com meninas? Dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer maior cuidado dos responsáveis nesse período. Será que a violência só acontece durante a noite? E chamar a atenção para o fato de o abuso infantil durante o sono, chamar a atenção para o fato de o abuso infantil durante o sono sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. Então, já vimos aqui que está até meio esquisita essa frase, né? Então, pessoal, qual que é a resposta correta? O que, de fato, representa a propaganda? Para muitas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Então, pessoal, a alternativa correta é a alternativa C, dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, ou seja, um verdadeiro pesadelo, enfatizando a importância da denúncia. Viram, então, que existem dois tipos de metáfora? Uma metáfora simples, com o uso do verbo de ligação, do verbo ser, tá? São, era, foram, que são as formas de conjugação do verbo ser, e as metáforas complexas, que vão fazer uma comparação implícita. Então, foi feito nessa propaganda a comparação entre a exploração sexual infantil comparado com um pesadelo para as crianças, tá, pessoal? Então, nós temos agora a figura de linguagem chamada de comparação. Então, comparação tem o objetivo de comparar também. Mas então, qual que é a diferença de comparação para metáfora? Simples. A diferença é que na comparação, nós teremos na frase a presença de elementos comparativos e não a presença do verbo ser. Como, assim como, tal como, semelhante a, parecido com, igual a, certo? Então, olha lá, você é como uma cobra. Então, aqui nós temos comparação e não metáfora, porque temos o elemento comparativo e não só o verbo ser. Você é igual ao sol. Então, nós temos uma comparação e não uma metáfora, ok? Metáfora, usa-se o verbo ser, metáfora simples, tá? E a comparação, utiliza-se os elementos comparativos. Bem, então nós temos a antítese. A antítese é a figura de linguagem da oposição, tá? Então, sempre teremos a antítese quando na frase nós tivermos palavras que se opõem em relação ao sentido. Então, antítese é o mesmo que oposição, mas uma oposição lógica. Então, aqui a gente temos uma imagem ilustrativa, né? Uma oposição lógica, um demônio e um anjo, né? Então, oposição lógica. Os jardins têm vida e morte. Fácil de entender essa oposição, né? Isso é uma antítese. Estou acordado e todos dormem. Então, observem que eu tenho duas palavras que se opõem quanto ao sentido. Então, isso é antítese, oposição lógica. Devemos entender que o paradoxo
também é um tipo de oposição, mas ao contrário da antítese, que é uma oposição lógica, o paradoxo é uma oposição ilógica, que a gente demora para entender, a gente tem que tentar, a gente demora por quê? Porque não é tão fácil de ser compreendido. Então, olha lá, aqui eu tenho a imagem do Tom e do Jerry. Por que é um paradoxo? Porque a gente sabe que na lógica, gato e rato jamais poderiam ser amigos, né? Por quê? Porque o gato é o predador do rato. Então, uma oposição ilógica. Olha outro exemplo de paradoxo, oposição ilógica. Aquele silêncio era ensurdecedor. Então, observem que a gente tem que parar para pensar com mais atenção para entender por que o silêncio era ensurdecedor. Aí a gente pensa, nossa, de fato, existem silêncios que falam mais do que 1000 palavras, né? Olha outro exemplo, o amor é ferida que dói e não se sente, ó. Doer e não se sentir, oposição. Mas como algo pode doer e não sentir? Aí quando a gente pensa que o amor é assim, aí a gente entende mais profundamente. Então, gente, antítese e paradoxo são duas figuras relacionadas à oposição de ideias. Antítese, oposição lógica. Paradoxo, oposição ilógica, mais difícil de ser compreendido. Aí nós temos a metonímia, que é a figura de linguagem da substituição. É conhecida como a substituição de uma parte para representar o todo. Então, quando eu digo li Machado de Assis, eu não estou dizendo que eu li a pessoa Machado de Assis, o autor, mas que eu li as obras do autor Machado de Assis. Então, eu utilizei uma parte para representar o todo. O bonde passa cheio de pernas. Então, essas pernas é uma parte do ser humano para representar o todo do ser humano, né? Então, o bonde passa cheio de pernas, passa cheio de pessoas, tá? Compre Bombril. Por que é uma metonímia? Porque, na verdade, Bombril é a marca. Então, o que eu comprei é a esponja de aço, mas eu utilizo a marca para representar o objeto que eu falo, certo? Metonímia é a parte pelo todo. Então, é uma figura de substituição. Aí nós temos a prosopopeia ou personificação, que é atribuir características humanas a seres que não são humanos. Então, quando eu digo dia amanheceu triste, observem que tristeza é uma característica humana, mas que nesse contexto foi atribuído ao dia, tá? Olha lá. Na imagem nós temos, deveriam multar e prender outros animais também. Então, observe que aqui nós temos os animais com uma consciência crítica, com uma consciência racional, enquanto nós temos um ser humano com atitudes completamente irracionais, tá? De sujeira e de não preservação da natureza. Nós temos também o eufemismo, que é a figura de linguagem da amenização. Então, para evitar palavras pesadas, fortes demais, nós utilizamos o eufemismo. Então, a candidata é desprovida de beleza, em vez de dizer que ela é feia. Rochelle sempre falta com a verdade. Em vez de dizer que ela é mentirosa, a gente atenua dizendo que ela falta com a verdade. Bem, pessoal, aí nós temos a hipérbole. A hipérbole é o mesmo que exagero. Então, no exemplo nós temos, rios te correrão dos olhos se chorares. Então, por que é uma hipérbole? Porque nós temos um exagero presente nessa frase e nós utilizamos muito a hipérbole no nosso dia a dia. Já pedi 1000 vezes para você parar. Quantas vezes a gente fala isso, né? Ou quase morri de fome, né? Então, a gente sempre utiliza esses exageros. Então, isso se chama de hipérbole, tá? Para vocês verem que as figuras de linguagem são utilizadas no nosso cotidiano, na linguagem artística, na linguagem jornalística, em todo o contexto comunicativo. Olha lá, a ironia. A ironia, pessoal, acho que a figura de linguagem que a gente utiliza com mais frequência, né? Então, consiste em dizer o oposto daquilo que a gente quer dizer. Então, nós temos aqui 2 tirinhas, tá? Com a presença da ironia. Então, olha lá, na primeira, nós temos as 2 lesminhas, tá?
o Flecha e a Shirley, tá? Ou melhor, a Shirley e o Flecha. E aí nós temos a Shirley perguntando: Flecha, você é machista? E aí o Flecha responde: para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta! Aliás, típica, né? Por que que isso daqui é um exemplo de ironia? Bem, se o Flecha disse que não é machista, então por que que a pergunta da Shirley é típica de mulher? Né? Então aqui a ironia presente no discurso. No outro exemplo, nós temos: às vezes acho que tenho a escova de dente, né, no banheiro no dia 1º de maio, no dia do trabalho, diz para o papel higiênico. Às vezes acho que tenho o pior emprego do mundo. O papel higiênico olha para a escova e diz: você que pensa, tá? Então, a ironia é presente no discurso. Bem, pessoal, então como vimos, as figuras de linguagem são importantes recursos linguísticos que servem para dar maior expressividade àquilo que a gente fala. Então, conhecer o significado de cada uma é extremamente importante para fazermos o uso correto dessas figuras. Saibam que figuras de linguagem são muito cobradas em vestibulares e no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, bem como também em concursos públicos. Então, pessoal, aprender esses recursos é sempre muito importante. Pessoal, espero ter ajudado e saibam, só o conhecimento liberta. Até a próxima!